Muito bem, galerinha! Vamos falar sobre a Sony ZV-E10. Tenho aqui a Sony, tenho aqui uma lente. Você está procurando uma boa câmera para fazer transmissão ao vivo que te entregue algumas opções legais, mas não tem um preço extremamente exorbitante? Esse vídeo aqui é para você. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Sérgio, já se inscreve aqui nesse canal, tem muito vídeo para ajudar você no backstage da sua igreja, muita coisa da parte técnica. E esse vídeo é mais um deles. Eu quero te apresentar a Sony ZV-E10. Essa câmera aqui é uma excelente câmera para transmissão ao vivo. Já vou abrir assim e vou te explicar todo o porquê. Nos últimos meses a gente viu uma enxurrada de vídeos aqui no YouTube falando sobre essa câmera que eu acho que balançou o mercado de entrada, digamos assim, não sei se seria muita entrada assim, mas ela realmente fez uma diferença enorme pelo preço que ela custa e por tudo que ela entrega. E eu vou te falar que todos esses vídeos que você viu sobre ela sim estão certos, tudo que a galera falou de bem sobre ela é real, mas eu quero passar a minha visão para você sobre transmissão ao vivo. O que ela te entrega em transmissão ao vivo? Eu quero falar para você se ela vai funcionar para você na sua igreja, se vai ser uma boa opção, se vai te entregar boas coisas. Não vou ficar passando um monte de especificações nem nada, eu vou levantar alguns pontos positivos aqui e algumas coisinhas negativas que tem poucas coisas negativas, eu falo em relação de preço e tudo mais, tá? Não vamos comparar aqui com uma Blackmagic 6K, não sei o que lá, tá? Estamos falando de uma câmerazinha que faz 4K sim, sensacional, mas é uma câmerazinha muito mais modesta, que apesar de ser modesta, compacta e tudo mais, entrega muita coisa pra gente fazer uma transmissão com uma ótima qualidade na igreja. Você pode ver que eu tô com ela aqui com a lente do kit, uma lente 1650. Se você vai comprar essa câmera, eu já indico você comprar só o corpo dela, investir um pouquinho mais e comprar uma lente melhor, porque essa câmera ela é excelente, só que ela ainda fica muito melhor com uma outra lente. Inclusive, recomendação dos vídeos do que eu vi do Casal Rec, que é sensacional. Eu comprei essa Viltrox aqui, ó, que é uma 1.4, abertura de 13mm. Essa lente aqui, ela é fantástica, principalmente em ambientes mais escuros, porque ela é 1.4, cara. Junto com a Sony, é um regaço, assim. E lógico, essa câmera é minha, mas eu tenho usado na igreja para compor com o setup. Quem já conhece o setup lá da igreja, a gente faz tudo com Canon SL3, então esse é o meu parâmetro para transmissão. Como eu já falei bastante sobre a SL3, agora eu quero passar alguns pontos da Sony que dá de 350 mil a 0 na SL3. Para começar, para quem não sabe nem o básico, essa câmera aqui, não é qualquer câmera que faz isso, ela tem saída limpa HDMI e precisa ter isso para a gente passar a saída dela limpa, sem nenhuma informação na tela, para o computador através de uma placa de captura, para você transmitir no YouTube, enfim, fazer teus cortes lá com outras câmeras. E eu tô considerando ela, diante de tudo que eu já vi também e do que eu já testei usando ela na igreja, inclusive, a melhor câmera para fazer transmissão ao vivo da atualidade com custo baixo. E sim, o preço não é barato, não vem de choradeira nos comentários. Nenhum equipamento audiovisual é barato, a não ser que você vá fazer gambiarra. Quando eu falo de custo-benefício, é tudo que ela entrega pelo valor que ela é em comparação com todos os outros produtos do mercado, que também é tudo muito caro. Tudo nesse mercado de audiovisual é caro, tá? Então, leve isso em consideração e não chores, porque choras. Vamos começar nos pontos então. A primeira coisa que eu acho muito interessante dela em relação a outras câmeras que tem um custo baixo, que você pode usar também, é que nela você pode escolher o balanço de branco conforme a temperatura de cor. Então você não tem lá só presets de nublado, ensolarado, interno, externo, como a SL3, por exemplo, e você pode escolher por temperatura de cor, colocar lá 4000 kelvins, 5000 kelvins, e isso tem um ajuste muito fino, 4100, 4200, 4100, 200, 5200, 300, enfim. Esse controle é muito importante para transmissão, principalmente se você tem mais de uma câmera e vai fazer um balanço de branco para corrigir a cor delas. Outra coisa muito relevante para transmissão é a questão do ISO dessa câmera. Ela é uma Sony e é uma característica já das Sonys você poder usar o ISO um pouco mais alto sem tanto grão assim. Apesar de não ser das Sonys mais top, ela carrega um pouco dessa característica. Então, de repente, no ambiente onde está muito escuro e tal, tá com o ambiente apagado, você vai filmar a igreja, você pode forçar um pouco mais o ISO dela, subir um pouco mais, e aí você vai ter uma imagem sem tanto ruído, aquela imagem toda chuviscada feia, se comparado, por exemplo, com a SL3 ou com outras câmeras dessa faixa de preço que dá para você fazer transmissão ao vivo também. E ainda sobre o ISO, uma coisa que é muito interessante, que em outras câmeras me chateia muito, é que ela não pula, não faz um salto enorme de um valor para o outro. Por exemplo, você está em 400 e vai para 800 do nada. E a SL3 é assim. Então, às vezes, você está filmando uma imagem, você precisa dar só um grauzinho, dá uma clareadinha a mais, só um grauzinho, você está em 800, puf, pula para 1000 e pouco. Cara, nada a ver. E essa câmera
câmera aqui, ela tem o ISO assim, ó, começa em 100, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, enfim, aí vai. Ela tem um salto muito menor de um valor de ISO para o outro, e isso é muito bom porque você tem um controle muito melhor da sua imagem. Se você quiser dar só uma clareadinha ou só tirar um pouquinho sem mexer no F, né, você consegue esse controle no ISO. Isso é um fator muito importante, principalmente na igreja. Outra coisa relevante, dependendo da lente que você estiver usando, por exemplo, você está usando uma 50 com F bem aberto, que fica aquele ponto de foco muito curtinho, sabe? Às vezes você precisa até deixar no foco manual. Por exemplo, essa lente aqui que é 1.4, o foco é bem curtinho, às vezes você precisa fazer no manual. E ela te entrega o Focus Picking. Se você não sabe o que é Focus Picking, é aquele demonstrador de onde o foco está. Faz umas linhas vermelho, se você escolhe a cor ali, mostrando aonde que está o ponto de foco da câmera. Porque às vezes teu olho te engana, você olha para a telinha pequenininha, você não sabe se está focado no lugar que você quer ou não. E ela entrega esse Focus Picking junto com a saída limpa. Então se eu estou na transmissão, preciso deixar o foco manual e ver, né, ter o Focus Picking ali, tá saindo HDMI limpo e eu tenho Focus Picking. Na tela aparece lá os contornos e tal, mas na saída limpa não. E aí aproveitando e já falando dessa questão de gravação, que ela entrega muita coisa, ela faz gravação enquanto você transmite a imagem dela através do HDMI de forma limpa. Cara, isso é sensacional. Se você tá querendo filmar o culto e quer gravar a qualidade full mesmo, que tá chegando na câmera ali, você mete o REC na câmera, tá saindo a saída limpa lá pro seu computador para fazer a transmissão, mas ela tá gravando no cartão de memória interno. Depois você pode juntar essa imagem com a transmissão de novo e fazer um recorte novamente e ter uma imagem com mais qualidade, e isso é absurdo de bom. Não dá para acreditar que uma câmera dessa faixa de preço, desse tamanhozinho, faz tudo isso. Entrega tudo isso assim de mão beijada, sem ficar botando limitação onde não precisaria ter. Ela tem uma estabilização interna, que você, lógico, quando você ativa, você perde um pouco da imagem, ela cropa um pouco a imagem, mas fica uma estabilização muito boa. Se você precisa fazer uma câmera móvel e quer usar ela na mão, dá para fazer tranquilamente, é o que a gente tem feito na igreja. Sempre quando vai pôr uma câmera a mais, eu levo essa câmera minha, lógico que a gente usa essa lente mais aberta, só que daí a gente ativa a estabilização dela e ela entrega uma imagem sensacional. Então a gente tem usado ela na mão mesmo, e com a estabilização que ela faz internamente, é lógico que não fica uma imagem de um gimbal, né? Mas também não fica aquela imagem, parece que, sei lá, tá num terremoto. Fica uma imagem, assim, você vê que tá na mão, mas uma coisa bem mais suave, assim, sabe? E ela entrega isso também, essa estabilização maravilhosa na saída limpa. A bateria dela dura muito bem, dura o culto inteiro, cara. Não vou falar em horas, não, quanto tempo dura, porque não fizemos esse teste, mas ela dura muito tempo, vai durar o culto tranquilamente. E aí, outra vantagem em relação a isso é que ela recebe energia através do USB-C. Então se você tiver uma power bank, fechou o rolê, cara, você não precisa se preocupar com bateria. Isso se você for fazer uma câmera móvel, que é o nosso caso. A gente coloca o transmissor de vídeo sem fio e vai-se embora. Se precisar de bateria, bota uma power bank no bolso, um cabinho aqui, pluga no USB e ela vai carregando enquanto grava, se quiser, e manda a saída limpa. É um absurdo. Agora, se você for pôr ela só no tripé, você pode ligar ela direto na tomada. Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Outro quesito muito importante, é a última coisa boa que eu vou falar, já vou entrar nos pontos negativos, ela não desliga a tela enquanto você tá na sua transmissão. Plugou o cabinho HDMI ali, cara, ela tá mandando imagem, enquanto você estiver ali com ela vai estar com a tela ligada, não apaga, não te deixa na mão, é sensacional. Tem muito mais pontos que eu posso estar esquecendo aqui, mas eu acho que o principal são esses assim que fazem uma diferença enorme para mim. Pontos negativos: a interface dela não é intuitiva. Há quem é fanboy da Sony que fala que não, o menu dela é muito melhor, é porque você não está acostumado e tal, já me falaram isso. Mas cara, o fato é que se a gente comparar com a Canon, o menu da Canon é muito mais intuitivo. Não sei se é porque também eu tava acostumado, o pessoal lá da igreja estava acostumado com a Canon. Quando pega para mexer no menu da Sony aqui, você debate um pouco. E aí, outro ponto negativo junto com isso, que o menu já não é intuitivo. Na hora de você navegar ali, você só tem as setinhas para navegar porque ela não é touchscreen. Você pode até ver em alguns lugares falando sobre touch dela, mas o touch dela é um simples toque que você dá, ela aceita um simples toque quando você vai fazer um foco. Então você quer focar alguma coisa na imagem, você dá um toque ali, ela aceita, mas você não tem o touch dela para navegar. No menu, as coisas não entram nada, é tudo na setinha mesmo. E aí, em 4K, ela dá uma esquentada, né? E eu não falo isso só em gravação. Se você deixar 4K, ela vai sair o 4K dela,
Então ela vai ter a saída limpa em 4K, isso daí entra até num ponto positivo. Só que ao mesmo tempo já chega a ser negativo, porque ela esquenta muito daí. Tanto gravando, quanto mandando essa imagem através do 4K. Aí ela dá uma mensagem lá que tá esquentando, e se esquentar muito ela até desliga. Então assim, o 4K dela não é pra usar muito tempo. Você tem um 4K aqui, mas cara, é pra fazer uns take, algumas coisas. Não vai dar pra fazer uma live, por exemplo, em 4K, que eu acho que, dependendo do tamanho dessa live, ela vai esquentar e vai desligar, vai arriar. Não vou ficar só de falatório, eu vou colocar a imagem dela aqui, no meu ambiente aqui mesmo. Agora, a imagem que você tá vendo já é da Sony ZV-E10 usando a lente do kit ainda. Já eu vou colocar a Viltrox para você ver. O áudio também está entrando por ela agora, apesar de ser esse microfone, que eu já fiz vídeo aqui no canal, que é um microfone maravilhoso da Holy Land. Antes estava entrando o áudio aqui, agora está entrando aí. Então até uma diferença de áudio talvez você vá perceber aí. A configuração está exatamente a mesma da Canon M50. Foi o vídeo todo feito com ela antes. Então o ISO em 800, abertura em 3.5, a lente do kit das duas são bem parecidas e o shutter em 1/60. 30 frames por segundo, 1080, tudo normal, tá? Não coloquei 4K, nada não. Então essa é a qualidade dela com a lente do kit. Uma coisa muito importante que eu estava esquecendo é a parada do foco automático da Sony, que é sensacional o foco dessa câmera, tá? Então, ali para transmissão, isso também vai ser muito importante. É uma das coisas que fez eu comprar ela também. É muito importante ter esse foco automático que seja bom, e é o caso da Sony. O foco dela, cara, é muito rápido mesmo. Ó, é muito rápido, cara. Esse foco aqui, ó, de Sony, é uma coisa fantástica. Tá focando na lente aqui bonitona, tirei, pá, é muito rápido. Só que ao mesmo tempo que é importante, pode ser um tiro no pé, porque de repente você tá filmando alguma coisa e o foco fica aqui, ó, foi pra lá, veio pra cá, foi pra lá, veio pra cá. Então você, lógico que você tem que saber usar a ferramenta. O foco automático top desse para transmissão é muito bom, mas tem um momento onde você não vai poder usar, você vai ter que deixar no manual, porque senão ela vai ficar mudando onde ela está focando, principalmente se a lente for bem clarinha, tiver muita abertura e tiver muito aberto, como essa 1.4 aqui. Agora eu vou colocar a Viltrox para vocês sentirem a diferença de qualidade de imagem, que é surreal. Surreal não, é real. Vou botar aí. Foi? Colocou? Olha a diferença de abertura, né? Óbvio. Primeiro, que abre demais, a qualidade para mim muda muito. E só para você ter uma ideia, a gente está com a abertura em f2, o foco continua muito rápido. Ó, botei a câmera aqui, ó lá, ó. Que não sei o que, pá, tirei, ó, o foco já voltou. Isso que não tá setado para o foco ficar no meu olho, porque no menu dela tem essa opção de seguir o olho. Então assim, quando tem uma pessoa, ela vai focar no olho da pessoa e vai cravar o foco. Por mais que passe alguma coisa na frente, se tiver com essa opção ativada, ela não vai ficar perdendo foco por causa de algum objeto, alguma coisa que passou na frente, ela vai ficar focando no olho. Então, olha só o tamanho da abertura dessa lente, muito diferente da lente do kit, e a qualidade muda muito. Só para você ter uma ideia, o F ficando em 2 nessa câmera aí, a gente deixou o ISO em 200 agora, que estava 800 nas outras câmeras. Puxa o F para 1.4 aí, pra gente deixar o máximo de abertura. Olha lá, abriu muito, agora dá uma compensada aí. ISO 125 agora para F1.4, e o foco, ó, foi, ó. Se eu tirar, ó. As imagens desse vídeo até o momento eu achei que não tá com a qualidade das melhores possíveis. Nas configurações do menu acho que a gente vacilou em alguma coisa. Mas agora eu tô te mostrando outro vídeo que eu captei aqui no mesmo espaço, usando a Sony ZV-E10 com a lente da Viltrox, porém em 4K. Olha o resultado, que incrível. Agora você está vendo algumas imagens da nossa transmissão ao vivo, também usando ela com a lente da Viltrox. Lembrando que aí a imagem está saindo por ela do HDMI, passando um transmissor de vídeo sem fio, chegando no computador, entrando na placa de captura. Isso daí já subiu para o YouTube, a gente baixou esse vídeo do YouTube e está mostrando para você. Então a qualidade não está das melhores, mas é só para você ter uma ideia da estabilização dela, de como ela está se comportando no nosso espaço e que funciona muito bem para transmissão. Sérgio, onde você comprou? Eu comprei na China. Vi muita gente fazendo vídeo no YouTube falando que comprou e deu certo. E deu certo mesmo, o negócio deu certo, velho. Deu muito certo, comprei ela na China. Ela é minha, tá? Ela é do meu canal, não é da igreja. Não é a realidade da nossa igreja hoje mudar todo o setup de câmeras ainda. Acho que isso vai demorar muito para acontecer. Então a gente vai continuar com a SL3 lá. E eu levo a minha câmera para fazer, para agregar. Como que você bate o balanço das cores das câmeras? Não bate, tá? Você desprende disso para você conseguir fazer. Mas no caso, então, eu comprei no AliExpress, nem lembro quanto que eu paguei. Comprei ela já com a lente do kit. Foi um arrependimento, porque eu nem uso. Inclusive, quero vender se alguém tiver interesse. Depois eu comprei também, na China também, a lente da Viltrox. Se você quiser comprar, quiser arriscar também, porque, assim, um monte de gente fez vídeo falando que comprou e não foi taxado e tudo mais, o bagulho veio de boa. E foi o que aconteceu comigo. Não tô recomendando e nem bota minha mão no fogo por você fazer isso. Fique por sua conta e risco. Eu comprei ela no AliExpress, ela e a lente
não junto, né, separado, e não fui taxado. Então fica aí o meu alerta para você. Se quiser comprar, eu vou deixar link para você comprar no Brasil, ou se quiser comprar, arriscar na China lá, que eu não assumo responsabilidade nenhuma, tá? Nem da lente, nem dela, mas tem link de tudo aí para você comprar. Tanto aqui no Brasil, quanto no AliExpress, se quiser. Daí você vai ser feliz, eu tô sendo feliz com ela, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus, não esquece dele, porque tudo isso é para ele e vai dar bom demais se você usar essa câmerazinha extremamente versátil que te entrega tudo na saída limpa na live da sua igreja. Tchau! Por que não lançou antes, né? Gente sofrendo com o Canon SL3 por aí.